Olá, alunos! Olá, alunas! Vamos resolver aqui alguns exercícios de geometria analítica, condição de alinhamento de 3 pontos, para a gente fixar melhor a matéria. Então diz o seguinte, a primeira questão fala, dados os pontos, aí eu tenho o ponto A, B e C. O ponto A tem coordenadas 2 e 5, o ponto B tem coordenadas 3 e 7, e o ponto C tem coordenadas 5 e 11. Determine se estão alinhados. Então veja, pode ter questões perguntando assim, determine se estão alinhados, se são colineares, se estão na mesma reta, né? Significa a mesma coisa. Ele quer saber se esses 3 pontos eles estão na mesma reta, se eles são colineares. Então vamos verificar se realmente eles estão alinhados. Como é que a gente faz isso? A gente tem que calcular o determinante da matriz formada pelas coordenadas desse ponto. Não se preocupe, se vocês não estudaram o que é um determinante, ou estudaram e não aprenderam muito bem, não se preocupem porque é fácil, dá para entender. Primeiro a gente vai montar uma matriz. O que é uma matriz? Matriz nada mais é que uma tabela de elementos, né? É uma tabela composta por N linhas e M colunas, ou seja, é uma tabela que eu vou ter linhas e colunas. Então vejam, eu vou pegar aqui as coordenadas desses 3 pontos e eu vou montar aqui a matriz. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar as coordenadas de A primeiro, que é 2 e 5, coloco aqui 2 e o 5. Agora eu vou pegar as coordenadas de B, coloco aqui embaixo, 3 e o 7. Agora eu vou pegar as coordenadas de C, coloco aqui embaixo, 5 e 11. Depois que eu coloquei as coordenadas dos pontos, eu vou completar aqui a terceira coluna. Veja que eu formei a primeira coluna, a segunda coluna, aí eu vou completar aqui a terceira coluna, tudo com 1. Sempre vai ser assim. Pronto. Eu tenho uma matriz aqui que tem 1, 2, 3 linhas e 1, 2, 3 colunas. Sempre eu vou montar uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. A gente diz que quando eu tenho o mesmo número de linhas e colunas, a gente tem uma matriz quadrada. Só existe determinante de matriz quadrada. No caso, vamos calcular esse determinante, o determinante formado pelas coordenadas desses 3 pontos. Então é assim, eu coloco as coordenadas do ponto, no caso, ponto A, 2 e 5, ponto B, 3 e 7, ponto C, 5 e 11, e completo a última coluna, a terceira coluna, tudo com 1. Aí eu vou calcular o determinante dessa matriz. Então isso aqui é uma matriz, eu tenho que calcular o determinante dela. Então veja, esse aqui é a matriz. Então vamos calcular o determinante dessa matriz. O determinante dessa matriz eu calculo colocando, para identificar que eu vou calcular o determinante dessa matriz, eu coloco 2 barras verticais. Então uma barra aqui e uma barra aqui, significa determinante dessa matriz. Eu tenho que verificar se dá 0. Se o determinante dessa matriz der 0, é porque esses 3 pontos estão alinhados. Significa que se eu colocar esses 3 pontos no plano cartesiano, eles vão estar na mesma linha, eles vão estar na mesma reta, eles vão estar alinhados. Se o determinante dessa matriz der 0. E como é que eu calculo o determinante dessa matriz? Veja, a resposta do determinante da matriz vai ser um número. Como é que eu calculo o determinante dessa matriz? Eu vou aplicar a chamada regra de Sarri. Como é que eu aplico essa regra? Eu vou repetir a matriz aqui embaixo. 2, 3 e 5. A segunda coluna é 5, 7 e 11. Aí, depois que eu coloco a matriz, eu vou repetir as 2 primeiras colunas. Somente as 2 primeiras colunas aqui do lado. 2, 3, 5. Agora a segunda coluna, 5, 7 e 11. Aí agora o que eu vou fazer para aplicar a regra de Sarri e calcular o determinante? Eu vou multiplicar a diagonal principal, tá? Só para lembrar o que é a diagonal principal de uma matriz quadrada. A diagonal principal, tá aqui a matriz. A diagonal principal é essa linha aqui, ó, que vai de uma ponta do canto superior esquerdo até
o canto inferior direito. Então, essa diagonal aqui é chamada de diagonal principal numa matriz quadrada. E a diagonal secundária é essa aqui, ó. Ela vai daqui do canto inferior esquerdo até o canto superior direito. Isso aqui é chamado de diagonal secundária. Então, o que está em verde é a diagonal principal. E esse aqui que está de laranja é a diagonal secundária de uma matriz quadrada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar de 3 em 3 números, de 3 em 3 elementos. Primeiro eu vou multiplicar a diagonal principal, que vai ser 2 vezes 7 vezes 1. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 1 dá 14. Agora eu vou multiplicar tudo na direção da diagonal principal. Sempre de 3 em 3 números. Por exemplo, eu não multiplico 3 vezes 11, né? Sempre de 3 em 3 números. Agora, 5 vezes 1 vezes 5. 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 5, 25. Agora, 1 vezes 3 vezes 11. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 11, 33. Vou colocar esses valores aqui no primeiro parênteses. Então, ficou 14 mais 25 mais 33. Fecho o parêntese. Sempre eu coloco menos. O outro parêntese, eu vou colocar agora a multiplicação na direção da diagonal secundária. Então, olha, sempre multiplicando de 3 em 3 elementos. Então, vai ficar 1 vezes 7 vezes 5. 1 vezes 7 é 7. 7 vezes 5, 35. Mais 2 vezes 1 vezes 11. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 11 é 22. Mais 5 vezes 3 vezes 1. 5 vezes 3 é 15. 15 vezes 1 é 15. Então, resumindo, eu vou colocar no primeiro parêntese a soma da multiplicação dos elementos na direção da diagonal principal, menos, sempre é o menos. Aí no outro parêntese eu coloco a soma da multiplicação dos elementos na direção da diagonal secundária. Sempre eu vou fazer isso. 14 mais 25 dá 39. 39 mais 33 dá 72. Menos 35 mais 22 dá 57. 57 mais 15, deixa eu fazer aqui embaixo. 57 mais 15, 7 mais 5, 12 vai 1. 6, 72 também. 72 menos 72 é 0. Então, realmente, esses pontos estão alinhados, porque o determinante da matriz formado pelas coordenadas desses 3 pontos deu 0. Então, realmente, a gente diz que esses 3 pontos estão alinhados. Deixa eu colocar a resposta aqui. Resposta: os pontos estão alinhados. Ou os pontos estão na mesma reta, são colineares. Vamos fazer agora a segunda questão. Veja, tem que praticar, principalmente quem não sabe direito determinante, né? Estudou, mas não entendeu muito bem, tem que treinar, tem que ficar praticando. Aí tá aqui, vamos fazer a segunda questão. Verifique se os pontos, aí tá aí os 3 pontos, são colineares, ou seja, verifique se eles estão alinhados, se eles estão na mesma reta. Novamente, eu vou formar a matriz com esses 3 pontos, vou formar a matriz com as coordenadas desses 3 pontos. Como é que eu faço? Coloco aqui, ó, menos 3, menos 11, que são as coordenadas do ponto A. Agora eu vou colocar as coordenadas do ponto B, 0 e menos 2. As coordenadas do ponto C, 5 e 13. Aí eu completo a terceira e última coluna, tudo com 1. Aí eu formei uma matriz quadrada
que a gente fala que é uma matriz quadrada de ordem 3, porque tem 3 linhas e 3 colunas. Sempre vai dar uma matriz de ordem 3. Eu tenho que calcular o determinante dessa matriz. Tem que dar 0. Se der 0, significa que esses 3 pontos estão alinhados. Se der diferente de 0, se der um outro número que não seja 0, então a gente diz que esses 3 pontos não estão alinhados, não são colineares. Então vamos calcular o determinante dessa matriz. Bom, para eu calcular o determinante dessa matriz, veja, eu tenho que verificar se o determinante dessa matriz é igual a 0. Para eu calcular o determinante dessa matriz, eu vou repetir a matriz. Aí eu vou colocar aqui do lado as duas primeiras colunas. A primeira coluna aqui. E agora a segunda coluna. Agora eu vou aplicar a regra de Sarri. Eu vou primeiro multiplicar na direção da diagonal principal. Menos 3 vezes menos 2 vezes 1. Menos 3 vezes menos 2 dá 6 positivo. Não esqueça do jogo de sinal. Na multiplicação, sinais iguais, na multiplicação e na divisão também, multiplicação de sinais iguais dá sempre positivo. Multiplicação de sinais diferentes dá sempre negativo. Então, menos 3 vezes menos 2 dá 6 positivo. 6 vezes 1 é 6. Menos 11 vezes 1 dá menos 11. Aí, menos 11 vezes 5 dá menos 55. Agora o outro. 1 vezes 0 é 0. 0 vezes 13 é 0. Para aqui, eu não vou multiplicar menos 3 vezes menos 2, porque eu multiplico de 3 em 3 elementos. Então, eu vou colocar aqui já o meu primeiro parêntese, formado pela multiplicação dos elementos na direção da diagonal principal. Deu 6, mais o menos 55, entre parênteses, que é negativo, mais o 0. Menos, é sempre o menos aqui, menos a soma da multiplicação dos elementos na direção da diagonal secundária. Então, agora eu vou multiplicar 1 vezes menos 2 vezes 5. 1 vezes menos 2 é menos 2. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Mais menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 vezes 13 dá menos 39. Coloca entre parênteses, menos 39. Mais menos 11 vezes 0 vezes 1. Menos 11 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 é 0. Tudo que eu multiplico por 0 dá 0. Pronto. Aí vai ficar assim, ó. 6 mais com menos, veja, o mais que está fora multiplica o menos que está dentro aqui do parêntese. Mais vezes menos é menos. Menos 55. Mais 0 dá menos 55. Não precisa colocar aqui o 0, mas eu vou colocar aqui só para... Menos, para fazer aqui o que está dentro do parêntese. Menos 10. Mais vezes menos dá menos 39. Mais 0. Mais 0 dá menos 49. Veja que isso aqui não é multiplicação, isso aqui é uma subtração, né? Sinais diferentes na subtração, né? Na soma de inteiros. Na soma e na subtração de inteiros, sinais diferentes eu vou subtrair e vou dar o sinal do maior número. Quando os sinais são iguais, eu somo e conservo o sinal. Não confundir com a multiplicação, tá? Com a regra de sinal da multiplicação. Aí menos aqui. Menos 10 menos 39, os sinais são iguais. Eu somo e conservo o sinal. Dá menos 49. Deixo entre parênteses. Aí vai ficar menos 49. Menos vezes menos. O sinal que está fora do parênteses multiplica com o sinal que está dentro. Menos vezes menos dá mais. Mais 49. Menos 49 mais 49, sinais diferentes, subtrai. 49 menos 49 é 0.
subtrai dá o sinal do maior, né? Não tem maior número aqui. 0 não tem sinal, 0 não é positivo e nem negativo. Então deu 0. Realmente esses pontos são colineares. Resposta: os pontos são colineares. Vamos fazer aqui a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: os pontos de coordenadas 0 e 8, o outro ponto de coordenada 3 e 1 e o terceiro ponto de coordenada 1 e y do plano são colineares. O valor de y é igual a, então ele quer o valor do y do terceiro ponto. Veja o que ele fala, isso é uma questão que caiu na PUC, no Rio de Janeiro, e ele diz que esses 3 pontos eles são colineares. Tá? Ele já está afirmando, ele não está perguntando para você verificar se eles são colineares, se eles estão alinhados. Ele já está dizendo, olha, os pontos são colineares, determine o valor do y. Então, se eles são colineares, então se eu formar a matriz com esses 3 pontos, tem que dar igual a 0. Então, vamos colocar aqui a matriz com as coordenadas desses 3 pontos. Vou colocar aqui 0 e 8, são as coordenadas do primeiro ponto. 3 e 1 são as coordenadas do segundo ponto. 1 e y são as coordenadas do terceiro ponto. Vou completar a terceira coluna colocando tudo 1. Eu já vou fazer aqui direto, vou repetir logo as 2 primeiras colunas para aplicar a regra de Sarri. Agora eu vou multiplicar na direção da diagonal principal. 0 vezes 1 é 0, vezes 1 é 0. 8 vezes 1 é 8, vezes 1 é 8. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes y é 3y. Agora eu vou multiplicar na direção da diagonal secundária. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. 0 vezes 1 é 0, 0 vezes y é 0. Tudo multiplicado por 0 é 0. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 1, 24. Então, venho aqui, o primeiro parêntese, eu tenho 0 mais 8 mais 3y. Sempre no primeiro parêntese, eu coloco o resultado da multiplicação dos elementos da diagonal principal. Menos, e no segundo parêntese, eu coloco o resultado da multiplicação dos elementos na direção da diagonal secundária, que é 1 mais 0 mais 24. Eu sei que o resultado desse determinante é igual a 0. Por que eu sei? Porque a questão diz que esses 3 pontos são colineares. Então, eu sei que o determinante formado pelas coordenadas desses 3 pontos dá 0. Então, vamos lá. 0 mais 8, 8. Então, vai ficar 8 mais 3y no primeiro parêntese. Menos, aqui vai ficar 1 mais 0 mais 24. 1 mais 0 é 1. 1 mais 24 é 25. Igual a 0. Aí eu vou resolver essa equação. Isso aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau. Né? Lembra como é que a gente faz? Eu vou jogar todos os números lá para o outro lado. Né? Vou pular aqui o sinal de igual. Então vai com a operação inversa. O 25 está negativo. Né? Ele vai para lá 25 positivo. Vai ficar 25. Aí o 8 tá somando, né? O 8 é positivo, ele vai para lá menos 8. Então, eu vou ficar assim, ó. 3y é igual a 25 menos 8. 25 menos 8 é 17. Agora, eu vou jogar o 3 lá para o outro lado. Eu só quero que fique o y aqui. Eu quero achar o valor do y. O 3, ele está multiplicando o y. Então, ele vai para o outro lado com a operação inversa da multiplicação. A operação inversa da multiplicação é divisão. Então, ele vai para o outro lado dividindo. Vai ficar 17 dividido por 3. Eu posso notar assim também, ó. 17 barra 3. Então, a resposta é a letra C de casa. 17 dividido por 3. Esse é o valor do y. Para que esses 3 pontos sejam colineares. Vamos fazer a quarta e última questão. A quarta questão diz o seguinte: determinar o valor de x para que os pontos, aí está aqui os 3 pontos, sejam vértices de um triângulo. Olha só, se eu tenho aqui
um triângulo, por exemplo. Está aqui um triângulo. Então, os vértices são esses pontos aqui, ó, são esses cantos. E esses cantos que são vértices de um triângulo. Então, se eu tiver um vértice A, ponto B e o ponto C. Para eles serem vértices de um triângulo, esses três pontos serem vértices de um triângulo, eles não têm que ser colineares, ou seja, eles não têm que estar alinhados, eles não têm que estar na mesma reta. Então, se eu tiver, por exemplo, deixa eu colocar uma reta aqui para vocês entenderem melhor. Se eu tiver uma reta, faz de conta que isso aqui seja uma reta. Então, eu tenho aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Se eles estiverem colineares, se eles forem colineares, se eles estiverem na mesma reta, né? Se eles estiverem alinhados, então a gente diz que eles não formam os vértices, de um triângulo, né? Porque eles estão na mesma reta. Não tem como eles formarem um vértice de um triângulo. Não tem como eles formarem um triângulo. Agora, se por exemplo, eu tenho o ponto A aqui e o Bzinho se afastou um pouco, já não está na mesma linha, não é colinear com os outros pontos. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, A, B e C, aí eles já vão ser vértices de um triângulo. Eles já vão formar um triângulo. Então, o que acontece? Para que três pontos sejam vértices de um triângulo, eles não têm que ser colineares. Eles não têm que estar alinhados. Eles não têm que estar na mesma reta. Então, o determinante formado pelas coordenadas desse ponto tem que ser diferente de zero. Porque se for igual a zero, significa que eles estão alinhados. Então, tem que dar diferente de zero. Então, vamos lá. Para que esses pontos não sejam colineares, o determinante formado por essas coordenadas, eu vou colocar as coordenadas aqui. A coordenada do ponto A é 2 e 1. A coordenada do ponto B é x mais 1 e 2. A coordenada do ponto C é menos 3 e menos 1. Aí eu completo tudo com 1. A terceira coluna eu coloco tudo 1. Vamos calcular o determinante dessa matriz. Como é que eu faço? Eu vou repetir as duas primeiras colunas. 2, x mais 1 e menos 3. A segunda coluna é 1, 2 e menos 1. E vou aplicar a chamada regra de Sarri. O determinante dessa matriz tem que dar diferente de zero, para poder eles formarem os vértices de um triângulo. A multiplicação da diagonal principal, 2 vezes 2, 4, vezes 1 dá 4. 1 vezes 1 é 1, vezes menos 3 dá menos 3. 1 vezes x mais 1 dá x mais 1. X mais 1 vezes menos 1 dá menos x mais 1. Isso aqui é igual a menos x menos 1. O sinal que está fora multiplica com todo mundo que está dentro do parênteses. Agora eu vou multiplicar na direção da diagonal secundária. Aqui, ó. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes menos 3 é menos 6. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes menos 1 é menos 2. E aqui, 1 vezes x mais 1 é x mais 1. X mais 1 vezes 1 dá x mais 1. Agora vamos colocar aqui o parêntese, vou colocar aqui embaixo. No primeiro parêntese, eu coloco o resultado da multiplicação dos elementos na direção da diagonal principal. Depois dá o menos 3, mais o menos 3. Depois dá mais o menos x menos 1. Eu poderia já colocar direto, né? Podia já colocar aqui 4 menos 3. Quem já está mais safo pode fazer assim. Aí eu fecho o parêntese aqui, que contém toda essa galera. Menos, abro o parêntese e coloco aqui o resultado da multiplicação dos elementos na direção da diagonal secundária, que é menos 6 mais o menos 2, entre parênteses, porque é negativo, e mais o x mais 1. Fecho o parêntese. Aí aqui vai ficar, dentro do primeiro parêntese, vai ficar 4. O mais que está fora multiplica com o menos que está dentro do parêntese. Mais vezes menos 3 dá menos 3. O mais multiplica com o menos x, que vai ficar menos x. Mais vezes menos
x dá menos x, mais vezes menos 1 dá menos 1, menos 6 mais o menos 2, mais vezes menos 2 dá menos 2, então vai ficar assim, ó, menos 6 menos 2 mais x mais 1. 4 menos 3 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então aqui sobra somente o menos x. Menos 6 menos 2 dá menos 8. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Dá menos 8. Menos 8 mais o 1 daqui vai ficar menos 7. Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior número. Então vai ficar menos 7. Então vai ficar assim, ó, x menos 7. Então no segundo parênteses sobrou x menos 7. A gente sabe que isso aqui, né, eu ainda não coloquei, mas a gente sabe que tem que dar diferente de 0, porque eles têm que formar os vértices de um triângulo. Eles têm que formar um triângulo, então tem que dar diferente de 0. Então vai ficar assim, ó, menos x, menos vezes, aqui não aparece o mais, mas tem o mais, então é menos vezes mais x dá menos x, menos vezes menos 7 dá mais 7. Isso aqui tem que ser diferente de 0. Não pode ser igual a 0, porque se for igual a 0, então eles são colineares. Então não vai dar para formar um triângulo. Os pontos não vão ser vértices de um triângulo. Para ser vértice de um triângulo, eles não têm que ser colineares. Tem que dar diferente de 0, portanto. Menos x menos o x, sinais iguais, soma e conserva o sinal, portanto dá menos 2x. Né? X mais x é 2 e conserva o sinal, então dá menos 2x. Mais 7 é diferente de 0. O 7 está positivo, vai para lá negativo, vai ficar assim, ó, menos 2x é diferente, 7 está positivo, vem para cá negativo. Vou multiplicar, né? Eu poderia colocar tudo igual aqui, né, para ser uma equação, né, e depois no final colocar diferente, mas tudo bem. Vou multiplicar, dá no mesmo resultado. Vamos multiplicar aqui por menos 1. Vai ficar, então, troca o sinal de todo mundo. Vai ficar 2x diferente de 7. Né? Onde troca o sinal de todo mundo. No caso, tem menos 2x, fica 2x positivo. Tá menos 7, fica 7 positivo. Então, vai ficar 7 dividido por 2. Então, essa aqui é a resposta, né? Ele pergunta lá, vamos olhar lá em cima na questão, ele pergunta, determine o valor de x para que esses pontos aí, dado na questão, sejam vértices de um triângulo. Para ser vértice de um triângulo, x tem que ser diferente de 7 dividido por 2. Eu poderia resolver tudo colocando igual e no final, na resposta, colocar diferente. Cuidado! Se é uma questão de marcar, ele poderia colocar x igual a 7 dividido por 2. Né? E outra alternativa, x diferente de 7 por 2. Mas tem que ser diferente. Porque para eles serem vértices de um triângulo, o determinante tem que ser diferente de 0. Poderia colocar tudo igual a 0, resolver a equação e no final colocar diferente. Ou então deixar assim como eu fiz, também está certo. Então, x é diferente de 7 sobre 2. Então, essa aqui é a resposta. O x tem que ser diferente de 7 sobre 2 para que esses pontos sejam vértices de um triângulo. Resposta: x é diferente de 7 sobre 2.